Então, voltando do intervalo, como havia dito antes, estamos aqui com muito prazer recebendo o recém-eleito diretor-presidente da Fundação Dorina Nuil, o advogado, psicólogo, doutor Ademir Ramos da Silva Filho. Doutor, prazer em tê-lo aqui, grande responsabilidade aí em seguir aí as diretrizes da dona Dorina Nuil, essa que foi realmente um marco na inclusão social no Brasil, principalmente para os cegos e deficientes visuais. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu e estamos à disposição para esclarecimentos. Dorina nos deixou ano passado, a responsabilidade dessa diretoria que assumiu aumenta ainda mais, porque na ausência física, embora com a presença espiritual de Dorina em toda a nossa instituição, sempre para nós dar continuidade ao trabalho que ela desenvolveu é uma missão de altíssima responsabilidade. A Fundação Dorina Nuil era realmente uma referência na inclusão social, não só no Brasil, mas no mundo. E o Ação Brasil, por várias vezes, esteve conversando com a dona Dorina, que para nós foi um motivo de muita honra, não só aqui na Fundação, mas como nos encontros fora de São Paulo. O último encontro fora de São Paulo foi ela lá com todo o seu vigor na 7ª Conferência em Brasília. Realmente aumenta muito a responsabilidade do senhor agora trilhando esse novo horizonte da Fundação Dorina Nuil, não é isso? É verdade. Porque, na verdade, você tem um momento, e isso era uma situação que Dorina colocava muito fortemente para a Fundação, que era a missão de sobreviver a ela. Há coisa de 11 anos, quando Dorina completou 80 anos de idade, ela, já percebendo que não teria mais condições, não seria eterna, ela começou a fazer um programa, um processo de profissionalização da entidade. Ela se tornou presidente emérita e vitalícia, passou a diretoria executiva para diretores que pudessem dar um cunho mais profissional à entidade, e eu estou na continuidade desse processo. Entrei na Fundação há 10 anos e desde então venho acompanhando esse crescimento que a Fundação teve no período. Então, como se deu esse envolvimento do senhor aqui na Fundação? Como acontece com a maioria das pessoas, conhecendo a Fundação através de amigos que nos indicaram. Foi um amigo muito especial, um advogado que também é conselheiro da Fundação, Celso Feitosa, que nos convidou para vir fazer parte do conselho curador da Fundação. Nós viemos... na época eu e meu pai viemos para assistir uma primeira reunião do conselho e eu vim acompanhando. Depois entrei na diretoria, fiz parte dela, me afastei durante o período, retornei, ocupei alguns cargos, algumas posições de diretoria, até assumi agora a presidência. A dona Dorina sempre nos dizia em entrevista que era de suma importância a profissionalização do terceiro setor, que o voluntariado é de suma importância para toda e qualquer entidade, mas que realmente nos cargos executivos tem que se profissionalizar. O senhor compartilha da mesma ideia da dona Dorina? Compartilho, porque o trabalho voluntário ele é um trabalho que ele é calcado na emoção. E a emoção, ela tem um certo grau de volatilidade. Então, você pode fazer um trabalho voluntário e faz com dedicação. Nós temos um corpo de 250 voluntários, mais ou menos, que são muito leais à Fundação, mas sempre que surge um problema, uma disponibilidade de tempo, ou até algum problema afetivo, emocional, alguma coisa afetando, aí o trabalho voluntário fica em segundo plano. Nenhuma instituição se sustenta apenas no voluntarismo e na emoção. Uma gestão profissional vai ter uma visão mais técnica, uma visão mais racional dos processos que uma entidade tem que fazer, vai fazer uma gerência com critérios mais objetivos, e isso vai dar ganhos de eficiência à Fundação. É importante nunca perder esse aspecto espiritual e emocional que movimenta o voluntariado. O ideal é você ter o profissional com espírito de voluntário, mas é preciso que ele seja profissional. Até porque o voluntário, a palavra já diz, ele vai fazer nas horas que sobram. Vem de vontade. Mas ele tem, obviamente, a rotina dele do dia a dia. Então, por isso que a profissionalização realmente é de suma importância. Embora, por estatuto, a Fundação, os diretores, o presidente, eu sou voluntário, né? Mas o corpo gerencial que nos dá sustentação, ele é altamente profissionalizado. E nós fazemos um forte investimento na profissionalização.
Então o corpo técnico tem que ser extremamente qualificado para dar suporte para esse trabalho voluntário que nós fazemos. Agora, vamos contar para o telespectador do Ação Brasil, do Brasil em Foco, qual é a rotina da Fundação Dorina do Rio? Quantos pacientes ela atende? Como é o dia a dia da Fundação Dorina no Rio? A Fundação ela tem 2 focos de trabalho muito bem definidos que dá para se perceber. O primeiro é a produção de livros acessíveis. Essa área de produção engloba a produção de livros Braille, que é uma atividade gráfica. A única diferença de uma atividade gráfica rotineira, uma gráfica comum, é que em vez de você fazer uma impressão em tinta, você faz uma impressão em relevo no papel, para que esse papel possa ser lido pelas mãos. Então, essa atividade gráfica é um processo industrial. Há também a produção de livros falados, que é um processo de estúdio. Então, há um estúdio de livro falado em que ledores profissionais e voluntários leem os livros e passam por um tratamento de voz, de timbre, tonalidade, todo tratamento técnico, como se fosse uma produção de um CD, só que em vez de música é uma leitura de um livro que geralmente é utilizado para a produção de livros de literatura ou de alguns tipos de leituras especiais. E há uma produção de livros digitais acessíveis, que é uma transcrição de livros impressos para um formato digital que permita ao deficiente visual ou ao usuário, porque ele não se destina só ao deficiente visual, ao usuário fazer uma interação com o texto. Então ele tem uma apostila, um texto, por exemplo, de direito, ele pode, um código de direito, ele pode selecionar o artigo que ele quer e diretamente o programa lê aquele artigo para ele. Se ele quiser fazer uma anotação, ele faz um comando e faz uma anotação à parte sobre o que ele quiser fazer. Um dicionário, por exemplo, o meio mais eficiente de fazer é nesse meio digital. Então essa é a parte de produção. Dentro dessa rotina, uma parte da produção que a Dorina faz fica na nossa própria biblioteca circulante, em que os deficientes visuais têm acesso aos livros e retiram para a leitura de forma gratuita. O outro aspecto da rotina de trabalho da Fundação são as áreas de serviços especializados, em que nós temos atendimento a crianças na área de educação infantil, que precisam ser treinadas, ter um reforço educacional para que possam se integrar ao ambiente escolar normal. Elas vão aprender a ler braille, aprender a fazer determinadas tarefas, e o trabalho de reabilitação para aquelas pessoas que perdem a visão já na idade adulta e que precisam passar por um processo de readaptação à nova condição de vida. Então elas têm que ser treinadas em desenvolver tarefas do dia a dia, conseguir se locomover, caminhar pela rua, fazer essas tarefas com autonomia. Então são os duas grandes vertentes. Há uma série de outros serviços que são desenvolvidos, por exemplo, desenvolvimento de empregabilidade, consultoria a empresas, consultoria a organizações sobre deficiência visual, convênios de treinamento, cursos, palestras, tudo são atividades acessórias que a Fundação faz para permitir a inclusão. E essa reabilitação não deixa de ser uma capacitação também, né, para o dia a dia? Ela é uma capacitação para o dia a dia e ela, dependendo da evolução, é uma capacitação profissional. O Antônio Carlos, que vai daqui a pouco também vai falar aos telespectadores, ele desenvolve na Fundação um curso de informática. Então o deficiente visual aprende a manusear a internet, a navegar na internet, a manusear um editor de texto, uma planilha de cálculo, várias outras atividades, um curso básico que ele tem aqui na Fundação. E é muito importante que esse know-how seja transferido, que as entidades que são referências como a Fundação capacitem pessoas. Então que o empresário precisa cumprir a lei de cota, né? Mas ele vai buscar no mercado das pessoas com deficiência, mas ele não encontra qualificação. A VAP lá é uma instituição que nós fazemos essa capacitação e tem feito muito, doutor, tem acontecido muito parcerias entre as entidades com os poderes públicos, né? Tanto a nível estadual como a nível federal, aqui em São Paulo com o CASAB, no estado
iniciado agora com a política do Serra, agora continua a política do Alckmin, de usar entidades que detêm know-how para fazer essa capacitação. Como o senhor vê essa importância? O Serra, inclusive, ele levou na campanha presidencial a criação de uma secretaria especial para a deficiência, né? Que é uma ideia que valeria a pena ser encampada, porque ela não tem que pertencer a um candidato em especial, ela é uma ideia de alcance nacional, né? Coisa de patriotismo. Agora, a Fundação realmente tem esse foco, nós estamos com um enfoque muito forte de convênios, estamos celebrando convênios com entidades empresariais capacitadoras, como o SESI, Senai, o CIEE, que também para estágios. Enfim, nós estamos buscando essas entidades para estabelecer parcerias e convênios que permitam a elas receberem o know-how, a capacitação da Fundação para poderem distribuir. De fato, as empresas querem recrutar as pessoas com deficiência, mas não estão encontrando no mercado o profissional qualificado para isso. Agora, o fato do ex-governador José Serra ter criado a primeira Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ter empossado uma conhecedora, que é a doutora Lina Maria Rizzo Batistella, e agora o Geraldo Alckmin mantém a doutora Lina Mara, que realmente é uma pessoa que conhece muito. Isso é um sinal que estamos no Brasil caminhando para uma política de Estado? É um sinal bastante positivo. Pelo menos o Estado de São Paulo, que costuma ser pioneiro nesse tipo de iniciativa, nesse tipo de ação, da importância desse trabalho, é algo que tende a repercutir pelo Brasil todo. O Ação Brasil se sente muito honrado em estar aqui hoje fazendo essa entrevista. Eu, antes de começar a gravar com o senhor, estive lá no memorial da dona Dorina, e lá existe uma energia muito grande, porque eu quero agora deixar registrado aí para os telespectadores do Ação Brasil e do Brasil em Foco, ela realmente foi, além de ter sido uma referência, ela foi um ser humano que não dá para mensurar a qualidade da doutora e da dona Dorina Noil, como era conhecida aqui na Fundação, que ela não fazia questão de se colocar como doutora no título. Então eu quero agradecê-lo e desejar ao senhor toda a sorte, que o senhor consiga aí andar no caminho que a doutora Dorina Noil planejou, projetou para as pessoas cegas ou deficientes visual no Brasil. Então que o senhor tenha toda a sorte, e o Ação Brasil e o Brasil em Foco estará sempre à disposição para estar divulgando aí as causas dessa relevante fundação. Eu agradeço pela atenção. Eu gostaria de dar como palavras, primeiro deixar aberto o convite para as pessoas visitarem a nossa instituição, porque estamos completando 65 anos, nós vamos ter uma série de eventos comemorativos durante esse ano, e uma das coisas que nós vamos promover muito fortemente é a visita à entidade, para conhecer o memorial e mais detalhes da história de Dona Dorina. Agora mesmo estamos em uma reunião com o nosso Centro de Memória, nós vamos fazer uma série de exposições para sempre manter viva a memória de Dorina. E eu finalizei meu discurso de posse com a seguinte frase, que eu acho que vale a pena colocar. Eu não sei quando que eu vou partir desse mundo, mas eu espero que quando eu partir e chegar lá em cima, eu encontre Dona Dorina e possa dizer, nós dois estamos aqui, mas a instituição continua lá. Vai encontrá-la com certeza, porque os bons sempre se encontram. Muito prazer em estar aqui recebendo e, como disse anteriormente, sorte ao senhor. Muito obrigado. O Ação Brasil vai fazer um pequeno intervalo. A seguir, nós voltaremos falando com o diretor executivo Antônio Carlos Grande, que também foi recém-empossado aqui na Fundação Dorina Noil. Até já!